Olá! Sabe, às vezes a gente lê a Bíblia e fica com aquela pulga atrás da orelha. Será que estamos pegando a mensagem do jeito certo? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos falar sobre as ferramentas literárias que os autores bíblicos usaram. E olha, entender essas ferramentas é a chave para destravar o verdadeiro sentido e a intenção por trás de cada palavra. É exatamente isso que o slide pergunta. Imagina só, você entra num jogo, mas ninguém te explica as regras. Ler a Bíblia sem conhecer os gêneros literários é mais ou menos assim. A gente pode até achar que está entendendo tudo, mas a verdade é que corremos um risco enorme de perder o ponto central e, pior, chegar a conclusões que não têm nada a ver com a mensagem original. E aqui está o pulo do gato. Essas formas literárias, elas não estão ali só para enfeitar, sabe? Não é decoração. São ferramentas de comunicação super poderosas que os autores usaram de propósito para dar vida a ideias complicadas, para jogar uma luz em verdades difíceis e para nos prender na mensagem. É arte pura, gente. Então, o nosso caminho hoje vai ser bem direto ao ponto. A gente começa com o básico do básico, que são os símiles e as metáforas. Daí, a gente avança para a sabedoria condensada dos provérbios, mergulha nas parábolas na sua profundidade e depois encara a complexidade das alegorias. E para fechar, a gente monta uma espécie de caixa de ferramentas prática para usar no dia a dia. Beleza, então. Vamos começar pela fundação. Símiles e metáforas. Pensa neles como os tijolos de toda a construção da linguagem figurada na Bíblia. Se a gente entender bem esses dois, todo o resto que é mais complexo fica bem mais fácil de pegar. Olha só, a diferença aqui é crucial. O símile, ele é explícito. Ele fala, isso é como aquilo. A comparação tá ali na cara. Já a metáfora, ela é mais ousado. Ela diz, isso é aquilo. E pronto, ela funde as duas coisas numa imagem só. Tipo quando Jesus fala, eu sou o pão da vida. Claro que não é um pão de padaria. Ele tá falando de sustento para a alma. A imagem fica, nossa, muito mais forte. E agora, atenção, porque essa é a regra de ouro para interpretar tanto símiles quanto metáforas. A gente tem que procurar por apenas um ponto principal de comparação. No exemplo do pão, o ponto central é o sustento espiritual. Não é a textura do pão, não é o cheiro, nada disso. O resto é só cenário. O nosso trabalho é achar esse ponto focal e não se distrair. E já que a gente está falando de condensar grandes ideias, chegamos nos provérbios. Sabe, dá para pensar neles como se fossem os tweets de sabedoria da Bíblia. Eles pegam os princípios gigantescos e pá, transformam em conselhos curtinhos, práticos e fáceis de lembrar para a nossa vida. E olha só, aquela regra do ponto único, ela vale aqui também, com certeza. Pega esse exemplo de Provérbios 31. A mulher virtuosa é comparada a um navio mercante. O que isso quer dizer? Que ela é grande, de madeira e anda devagar? Claro que não. O ponto aqui é a iniciativa dela, a capacidade de buscar recursos, de prover para a família com diligência. É sobre ser engenhosa e não sobre navegação, né? Ok, essa ideia de uma comparação que ensina algo, isso nos joga direto no mundo das parábolas. Se a gente pensar num símile como uma faísca, a parábola é a fogueira. É isso mesmo, é uma história inteira, uma narrativa completa construída para ilustrar uma verdade espiritual. E é interessante que a própria palavra em grego, parabalo, significa literalmente lançar ao lado. A ideia é essa, uma história que se coloca ao lado de uma verdade para iluminar essa verdade. Faz todo sentido, né? E não é por acaso que Jesus amava usar esse método. Foram quase 50 vezes só nos evangelhos. Era uma ferramenta de ensino uau, super eficaz. Mas aqui a coisa fica ainda mais interessante. As parábolas, elas têm um propósito duplo, quase um paradoxo. Para quem está com o coração aberto, pronto para ouvir, a história revela uma verdade, deixa tudo mais claro. Agora, para quem já se fechou, para quem endureceu o coração, a mesma história serve para esconder a verdade, vira um enigma. É como se a mesma chave que abre uma porta, para outros, ela tranca. Então tá, como é que a gente faz para não se perder nos detalhes de uma parábola? Esse modelo do slide, da roda, é perfeito para isso. Pensa assim, toda parábola tem uma grande ideia central. Esse é o cubo da roda. E os detalhes da história são os raios. E por que eles são importantes? Porque eles se conectam e sustentam esse centro. Achar que cada raiozinho tem um significado secreto por si só é o caminho mais rápido para a confusão. E isso nos leva a uma outra regra de ouro da interpretação. E essa é importantíssima. Parábolas são ilustrações, ok? Elas não são manuais de doutrina. Nenhuma doutrina central, daquelas pesadas mesmo, deve ser construída só em cima de uma parábola. A regra é clara.
O texto direto, o texto claro, ilumina o texto figurado. Nunca, jamais o contrário. Agora, vamos conhecer uma prima da parábola, a alegoria. A gente pode até pensar assim: se a parábola é um símile que cresceu e virou uma história, a alegoria é uma metáfora que fez a mesma coisa. A grande diferença, e é aqui que a gente precisa prestar atenção, está no jeito que os significados são espalhados na história. O slide aqui ajuda a gente a visualizar bem a diferença. Lembra do modelo da roda para a parábola? Um centro, um cubo? Beleza. Esquece isso para a alegoria. Na alegoria, a coisa é diferente. Vários detalhes da história carregam um significado simbólico próprio. Não é uma roda, é mais como um colar de pérolas, onde cada pérola tem seu próprio brilho e significado. Um exemplo clássico e perfeito para a gente entender isso é a alegoria da videira verdadeira, lá em João 15. Repara só como tem vários pontos de significado, um do lado do outro. Primeiro, Cristo é a videira, a fonte da vida. Segundo, o Pai é o agricultor, aquele que cuida de tudo. E terceiro, os discípulos são os ramos. O papel deles é o quê? Permanecer ligados na videira. Cada peça tem um sentido simbólico bem definido. Agora, tem um caso mais espinhoso, que é o de Gálatas 4. A discussão entre os estudiosos é que talvez Paulo tenha usado uma alegoria ali não como um modelo para a gente seguir, mas como uma arma de debate. É como se ele estivesse usando as próprias ferramentas dos oponentes contra eles para defender o ponto dele sobre a liberdade em Cristo. É um lembrete de que, no final das contas, o contexto é tudo. Beleza, já vimos bastante teoria, né? Agora é a hora de botar a mão na massa. Como é que a gente usa tudo isso na prática? Vamos montar, então, a nossa caixa de ferramentas de interpretação, um passo a passo para a gente ler a Bíblia com muito mais segurança. Olha só os 7 passos. Começa com o alicerce, contexto histórico, cultural, literário. Depois, a gramática, as palavras em si. Aí a gente olha para a teologia, como isso se encaixa no resto da Bíblia. E então, o passo-chave de hoje, identificar a forma. É símile, parábola, o quê? Com isso em mãos, a gente formula o significado que o autor queria passar. Depois, a gente verifica, isso faz sentido com o texto todo? E por fim, a gente compara com o que intérpretes sérios e históricos disseram. É um processo que nos dá muito mais segurança. E a grande lição de hoje, o que a gente precisa levar para casa, é exatamente isso. Entender a forma literária de um texto não é um luxo acadêmico, não é coisa só para especialista. É a chave que destrava a porta e nos dá acesso à verdade que o autor quis comunicar. É o que transforma a nossa leitura, dando muito mais clareza, profundidade e, principalmente, fidelidade ao texto. E para a gente fechar, fica aqui um desafio, uma pergunta para a gente levar e continuar pensando, aplicando tudo que a gente conversou hoje. Pensa um pouco na história de Lázaro e o homem rico, lá em Lucas 16. A gente vê por aí muitos detalhes dessa história sendo usados para montar toda uma teologia sobre a vida após a morte. Mas e se a gente aplicar as regras do jogo que vemos hoje? Se essa história for uma parábola, qual é o ponto central dela? Qual é o cubo da roda? O que essa história nos ensina com certeza, sem sombra de dúvida? Fica aí a reflexão.